Ah, sejam muito bem-vindos para mais essa nossa conversa de desenvolvimento comportamental, voltado para líderes, equipes, empresas. Mas hoje o tema que eu quero conversar com vocês, que é o tema que eu estou conversando essa semana, é sobre mapeamento comportamental. E na verdade este é um tema que não é destinado apenas para quem deseja trabalhar com empresas, com líderes, com equipes, apesar deste nicho ser um dos que mais contratam esse serviço. E hoje a nossa conversa aqui eu quero conversar com vocês para que vocês possam entender como é que a análise comportamental ela pode ampliar o negócio de vocês, o faturamento de vocês, ok? Então vamos lá. Por que esse é um serviço indispensável para quem quer trabalhar com desenvolvimento comportamental? Seja ele qual for, seja o nicho qual for. Porque todo o processo de desenvolvimento, ele começa pelo autoconhecimento, certo? Só que o autoconhecimento, ele precisa ser um autoconhecimento focado, certo? E hoje nós temos muitas ferramentas, muitos assessments que a gente trabalha na análise comportamental, que ampliam e muito os resultados, acelera o processo, né? Quer dizer, ele realmente a análise comportamental é o primeiro passo em todo o processo de desenvolvimento. Seja ele individual, seja ele em grupo, seja no nicho de empresa, seja no nicho de casais, seja no nicho de carreira, seja o nicho que for, né? Então, se você ainda não trabalha com análise comportamental, você precisa olhar para este serviço, certo? Este é um serviço indispensável na sua esteira e ele tem grandes vantagens, né? Vamos lá, a primeira questão foi essa que eu falei. Todo o processo de desenvolvimento, ele parte do autoconhecimento, certo? E para saber fazer o autoconhecimento num processo de desenvolvimento, você necessita dominar as ferramentas da análise, os assessments da análise comportamental. E por que a análise, e quando eu digo dominar os assessments, o que eu quero dizer com isso, né? Foi-se o tempo que a análise comportamental se resumia à aplicação do DISC, certo? Essa é uma forma antiga, ultrapassada da gente pensar na análise comportamental, certo? A análise comportamental é muito mais que a aplicação do DISC. O DISC ele faz parte sim, certo? Mas ele é apenas um pedacinho do processo, certo? E uma análise comportamental, né, um mapeamento comportamental completo, ele é um grande serviço, certo? E ele é um grande serviço por quê? Primeiro, ele é uma grande porta de entrada no mercado, nas empresas, no seu nicho. Por quê? Porque quando a gente fala, né, que ele é um grande produto de entrada, um grande serviço de entrada, isso quer dizer o quê? Ele é um serviço com baixo custo para o seu cliente, certo? Ele trabalha uma das dores principais, né, da grande maioria das pessoas, que é a falta de autoconhecimento. E quando falta autoconhecimento, nós dificilmente alavancamos, seja em que área for da vida, certo? Ele é fácil de vender, por quê? Porque você consegue colocar ele em vários processos, certo? Você consegue vender tanto a análise comportamental sozinha, né? E como eu disse, ela é muito fácil de vender porque, além de ser uma grande demanda, uma grande necessidade, ela também é um serviço de baixo custo, né? De baixo custo para o seu cliente, um serviço que é de rápida entrega por quê? Porque ela é um processo com início, meio e fim, né? E quando eu digo que ela tem um baixo investimento para o seu cliente, é o seguinte: hoje, os nossos analistas comportamentais que realmente trabalham com uma análise comportamental completa, utilizando aí de 5 a 6 assessments, né?
fazendo aí de 3 a 5 sessões, né, neste processo, dentro desta metodologia. Hoje eles estão cobrando em torno de R$ 1.500 a R$ 2.500, certo? Já comentei com vocês que eu fiz uma pesquisa aonde a grande maioria dos analistas comportamentais vendiam análise, na verdade eles não vendem análise comportamental, eles vendem perfil comportamental com aplicação apenas do DISC. E aí o valor, né, que 80% das pessoas, né, que participaram da pesquisa cobram em torno de até R$ 500. Na verdade, se você cobra R$ 500 por uma análise comportamental, primeiro, né, ou você realmente não sabe fazer uma análise comportamental completa, certo? E você realmente está fazendo só DISC, e muitos ainda fazem o DISC antigo, que é o DISC sem feedback, aí realmente você vai vender a R$ 500. Mas saiba que esse é um serviço vendido de forma muito fácil por R$ 2.000, certo? Só que é isso, ele realmente é uma análise comportamental, não é apenas uma aplicação do DISC, certo? Ele tem uma metodologia com início, meio e fim. E ele tem uma questão que torna ele fácil de vender também, que é, como ele é um processo, curto que eu quero dizer assim, ó, ele vai entre 3 e 5 sessões, né? Ele é um excelente produto de entrada, porque ele tem baixo custo e é um serviço que você entrega muito rapidamente. E isso faz com que o seu cliente, né, tenha interesse também. Por quê? Porque o mercado, seja em que nicho for, ele geralmente tem 3 objeções para te contratar. Primeiro, né, as pessoas tendem a contratar quem é referência no mercado, quem elas conhecem ou quem é indicado. E muitas vezes você está começando. E aí você ainda não é referência no mercado, no seu nicho, você ainda não tem quem te indique e o teu cliente potencial ainda não te conhece. Então, você, quando a gente fala do produto de entrada, é isso, você precisa primeiro vender para ele algo que ele veja um resultado imediato, algo que tenha um baixo custo e R$ 2.000 se você sabe vender, né? E realmente faz uma análise comportamental completa, ela é extremamente barata, né? E ela tem uma entrega rápida, né? As pessoas, né? Hoje o mundo, ele tem uma coisa muito da rapidez. E aí, como a análise comportamental, ela se resolve de 3 a 5 sessões, você fez uma entrega muito rápida. E aí você quebrou as 3 objeções. Você se tornou referência para esse seu cliente, você se tornou conhecido e ele vai te indicar também para outras pessoas. E aí vem a segunda, outra grande questão. Você vende outros processos a partir da análise comportamental. Quando você domina a análise comportamental e as ferramentas, os assessments da análise comportamental, você pode escolher, eu quero ser um analista comportamental, eu vou trabalhar apenas com análise comportamental. Pode? Pode. E você pode ter aí um excelente faturamento, certo? Um excelente faturamento mesmo. Vamos pensar, se você tiver 5 clientes por mês, certo? 5 clientes por mês e 5 clientes por mês você vai levar e vai trabalhar aí o que? Em torno de umas 15, 20 horas? Em torno de umas 20 horas, 2 dias e meio de trabalho. E você cobrar R$ 2.000, você já tem um faturamento aí de R$ 10.000, certo? E só que, como é um serviço de entrega rápida, né? Quer dizer, você vendeu e você entregou. Você não fica 3, 4 meses com este serviço. Então, você pode ter muitos e muitos clientes, ok? Só que a grande vantagem, então você pode. Quero ser só analista comportamental, Eliana, posso? Claro que pode. E se você for um expert, saiba que você vai ter muita demanda em qualquer nicho,
você vai ter muita demanda de pessoa física e pessoa jurídica. Este é um dos serviços que as empresas mais contratam também, certo? Não, mas Liana, eu não quero ser só analista comportamental. Perfeito, mas você obrigatoriamente tem que ter análise comportamental no seu portfólio. Por quê? Porque a análise ela vende outros serviços, sempre. Se você realmente sabe conduzir uma análise comportamental, uma devolutiva de análise comportamental, se você não usa apenas o DISC, né? E ainda mais o DISC antigo, se você utiliza os outros assessments, se você realmente sabe levantar as metas do seu cliente e você sabe elaborar com ele um plano de desenvolvimento no final, não tem jeito. Você vai vender a continuidade. Seja com processo individual, a continuidade, né? Fazendo um processo de coaching individual, seja a continuidade num trabalho de grupo, seja um treinamento, seja um workshop na sequência, né? Você sempre vai vender a sequência. Sabe por quê? Eu costumo dizer que a análise comportamental, ela é como o diagnóstico que o médico faz da gente, né? Quando você está com um problema, você vai no médico, né? E ele te pede uma bateria de exames, né? Ele te faz primeiro, né, uma consulta para entender qual é a sua demanda, né? Quais são suas queixas, o que você está sentindo. E ele te pede uma bateria de exames. Você faz a bateria de exames, você leva para ele. Quando você leva a bateria de exames para ele, ele vai te dar o teu diagnóstico. Tudo que tá bem e tudo que não tá bem. E ele vai te receitar um tratamento. Quem de nós, quando o médico de verdade consegue nos mostrar, né, através de dados, e os assessments, eles entram exatamente nesse aspecto. É que nem os exames, né? Ele dá um raio-x, ele nos dá em forma de gráficos, de relatórios, né, o nosso diagnóstico. E se você sabe conduzir com maestria esta devolutiva relacionada com o objetivo do seu cliente, e você diz, e no final vocês montarem um PDI adequado, não tem como ele não querer fazer o tratamento. O tratamento é o processo de desenvolvimento, né? Porque no processo de mapeamento comportamental, ele vai ter muitos insights, né? Ele vai se dar conta de muitas questões que estão travando a sua meta, o atingimento da sua meta, dos seus objetivos, sejam eles de vida ou profissional. E a partir disso, vocês vão montar um plano de ação. Só que o processo de mapeamento comportamental, ele encerra no plano de ação. Isto é o que você vende. Só que é claro que quando você vai num médico e você sente consistência, né? Você sente que aquilo que o médico está te falando realmente é o que você sente, é realmente os seus sintomas, é o que realmente está te atrapalhando, e ele te dá um tratamento. Eu brinco que só louco é que não faz, né, o tratamento. Ainda mais se aquilo que o médico nos mostrou e nos comprovou, né, e ele consegue nos mostrar de uma forma clara, né, as consequências daquilo na nossa vida. É óbvio que nós saímos ali, vamos direto na farmácia, ou fazer, né, marcar o tratamento que tem que ser marcado. Pois no mapeamento de perfil comportamental acontece exatamente a mesma coisa. Só que para isso, é claro, né, você precisa saber levantar a demanda do seu cliente, aplicar todos os assessments, né, que te dão um mapeamento realmente dessa pessoa. Você precisa saber conduzir esta devolutiva e você precisa saber montar o plano de ação com ele. É isso que faz com que você venda outros processos, ok? Quais são outros processos que a gente vende, né, a partir do mapeamento
comportamental. Nós vendemos coaching individual, nós vendemos coaching de grupo, nós vendemos workshops, nós vendemos treinamentos, certo? Nós vendemos os trabalhos para a empresa. São vários os serviços que nós vendemos após o mapeamento. E aí, claro, qual o serviço você vai depender? Vai depender da demanda do seu cliente, né? De qual é o tratamento que você vai indicar para ele a partir deste mapeamento. E tem uma outra questão super interessante no mapeamento. E vamos lá. Basta vocês pensarem aí em vocês. Quando a gente está acompanhando lá, olhando o Facebook, né? Quantos de vocês não veem os seus amigos, os seus conhecidos fazendo aqueles testes de autoconhecimento? Centenas. Se vocês entrarem naqueles testes de autoconhecimento, e aí tem vários no Facebook, né? De todos os tipos, para todos os gostos. O que significa o nome, responda não sei o que e veja não sei o que, né? Por que as pessoas fazem tanto? Né? Por que as pessoas fazem, publicam? Porque essa é uma necessidade do ser humano, o se autoconhecer. E o se autoconhecer de uma forma mais rápida, assertiva. E aí o mapeamento de perfil comportamental, ele é perfeito, né? Perfeito. Então, se você ainda não trabalha com mapeamento comportamental, se você trabalha apenas com análise de perfil comportamental, o DISC antigo ainda, saiba que hoje nós temos no mercado análises muito mais aprofundadas, com ferramentas, com assessments muito mais amplos, que te permite realmente olhar para vários aspectos da vida do seu cliente. E é exatamente isso que vende a continuidade. Hoje, dentro do mapeamento, né, que a gente tem mais atual, quais são os assessments que são utilizados, certo? O DISC, mas é o DISC com feedback, certo? Não é o DISC antigo, certo? É o DISC com feedback. O DISC com feedback, ele tira vários gaps que o DISC tradicional, o DISC antigo tinha, que é a distorção de percepção em relação ao meio, certo? Então, o DISC, ele levanta o perfil comportamental. Âncora de carreira, o assessment de âncora de carreira, levanta os motivadores profissionais. Então, se você trabalha com carreiras, equipes, empresas, né? Na área de recolocação, não tem como você não utilizar o assessment de âncora de carreira. Nós temos o assessment, utilizamos também o assessment de forças pessoais, que levantam as forças das pessoas. E aqui tem uma grande questão, e onde foi muito interessante, mas deixa eu falar de todos, depois eu explico isso. Então, o assessment de forças pessoais, que levantam os motivadores de vida, levantam as forças que esta pessoa tem, e que na grande maioria das vezes, se as pessoas não estão atingindo seus resultados, é porque elas não estão utilizando as suas forças. Utilizamos também o assessment de positividade e bem-estar. Este é um assessment que levanta a positividade e o bem-estar da pessoa. E a gente sabe que, né, as pesquisas comprovam que pessoas ou equipes com baixa positividade e bem-estar, os seus resultados estão prejudicados. Utilizamos também, é extremamente importante, o assessment de linguagem de valorização e reconhecimento, que levantam, né? Como é que as pessoas se sentem reconhecidas, valorizadas? Quantas pessoas você conhece que dizem, eu não me sinto reconhecida, eu não me sinto valorizada? Geralmente é porque a linguagem de reconhecimento e valorização dela é diferente da linguagem de quem está lhe reconhecendo e lhe valorizando. Quando nós estamos trabalhando com casais, com empresas, com equipes, este assessment, em 100% das vezes, precisa ser utilizado, né?
E o outro assessment é a tétrade do tempo, né? Que avalia como é que as pessoas estão usando, fazendo a gestão do seu tempo. Esses são os 6 assessments que nós utilizamos quando nós estamos realmente nos propondo a fazer um mapeamento comportamental completo, amplo, né? Eu costumo brincar que é como se você fizesse um raio-x da pessoa, não apenas do seu perfil, não apenas do seu perfil, né? Mas de vários ângulos. E isto, só isto, já faz com que as pessoas, né, os nossos clientes, alavanquem. Só que, claro, se com isso ele já alavanca, o que você acha? Você acha que ele vai querer agora um trabalho para potencializar tudo isso que ele viu ou não? Só que aí vem a sua grande maestria de saber conduzir esta devolutiva, certo? De saber conduzir esta devolutiva de uma forma adequada frente aos objetivos do seu cliente, ok? O que eu ia comentar com vocês? Eu ia comentar algo na linha, agora me fugiu, né? Eu tava falando aí dos assessments, né? Mas deixa eu contar, né? Vi que o Luiz entrou aqui, o Luiz ontem tava, né? Eu tô fazendo um processo, né? Nós temos a nossa formação de Master Analista Comportamental. E ontem eu tava fazendo com a última turma que entrou. Eu comecei a fazer com eles ontem, nós vamos até amanhã, né? Vão ser 3 encontros. Aonde eu estava fazendo com eles um processo de grupo para alavancagem do negócio deles, a partir do mapeamento comportamental, né? E foi muito legal os insights, né? Os insights, isso que nós só começamos, nós fizemos apenas o primeiro encontro, hoje nós temos o segundo e amanhã nós temos o terceiro, né? Aonde muitos, a grande maioria se deu conta de quantas forças, de quanto potencial não estava sendo usado, de quanto o foco estava em questões que não iam alavancar a carreira deles. O quanto, e por isso que eu digo, o DISC antigo, sem feedback, ele deixa muitos gaps, né? Porque um dos feedbacks ontem, muito interessante, um insight, né, que muitos coaches tiveram foi: nossa, o meu nível de exigência está muito além do mercado. Nossa, olha aqui, ó. O meio está dizendo que eu preciso dessas competências. E essas competências, na verdade, eu já tenho, mas eu não achei que era importante, por isso eu não estou utilizando. Percebem como uma análise comportamental profunda, completa, pode fazer a grande diferença na carreira do seu cliente? E eu estou fazendo esse processo de grupo, né, com os nossos masters analistas comportamentais por 2 grandes motivos. Primeiro, para eles alavancarem, né, o negócio deles. E segundo, né, para que eles possam entender na prática como é que a gente faz, né, a devolutiva deste grande serviço do mapeamento comportamental. E você pode fazer o mapeamento comportamental tanto individual quanto em grupo. Ontem nós fizemos, né, o nosso primeiro encontro. E o nosso encontro ontem levou 3 horas. E eu tenho certeza que no final desses 3 encontros, todos estarão em um outro nível. E um outro nível não só de conhecimento, mas em outro nível de resultados. Ok? E exatamente por saber a importância, né? Realmente a importância de uma análise comportamental profunda, completa, por entender o quanto e ver o quanto está demandado pelo mercado. O quanto, quando você sabe realmente fazer uma análise comportamental diferenciada, você se posiciona de uma forma completamente diferenciada. Esse é o feedback, né, de todos os coaches que trabalham dentro desta metodologia, né? O quanto os clientes dizem para eles, né, que
Porque muitos dizem assim, né? Muitos às vezes dizem assim, mas eu já fiz o DISC. E quando a gente apresenta realmente a nossa análise comportamental, a primeira coisa que as pessoas falam é: não, eu não fiz análise comportamental, eu só fiz um DISC. Que são coisas diferentes mesmo, certo? Outra, né? Quando as pessoas fazem análise comportamental, né, a grande maioria dos clientes, o feedback também isso não é só uma análise comportamental. Esse aqui é o grande primeiro passo. Isso que nós fizemos aqui não foi só um mapeamento de perfil comportamental. O que nós fizemos aqui, né, me gerou já grandes resultados. Então, né, foi exatamente entendendo tudo isso, entendendo que nenhum processo de desenvolvimento ele realmente acontece sem passar pelo autoconhecimento, mas não é um autoconhecimento solto, não focado, né? Não, é um autoconhecimento focado nos objetivos, focado na meta, com os assessments adequados, o grande resultado que isso traz. E também porque este é um serviço neste momento que está sendo, sempre foi, mas neste momento está sendo muito demandado, tanto pelas empresas que estão precisando aí reestruturar, engajar sua equipe, fazer mais com menos, né? Realmente criar, inovar como para a pessoa física, né? Está sendo muito demandado neste momento também. Por quê? Porque muitas pessoas vão necessitar, estão necessitando já neste momento se recolocarem, né? Estão na dúvida, muitas estão na dúvida se vou me recolocar, se quero montar o meu negócio. Muitas querem, agora dizem, ok, agora que eu sei da empresa, eu vou então aproveitar e vou montar o meu negócio. Mas não conhecem as suas forças, as suas habilidades, as suas fortalezas. Não reconhecem seus gaps. E aí correm grandes riscos. Tem uma pesquisa do Sebrae, quem já me ouviu aqui falar de pequenas e microempresas já me ouviu falar disso. Tem uma pesquisa do Sebrae que mostra que são 3 os fatores que levam os microempresários, micro e pequenos empresários a quebrarem nos 5 primeiros anos. E um dos fatores que fazem com que os microempreendedores fracassem é o comportamento do empreendedor. Vejam que importante é isto. É o comportamento do empreendedor que faz com que ele fracasse, que muitas vezes quebre o seu negócio. É o comportamento do líder que faz com que muitas vezes ele perca a sua posição, ele seja demitido, ele não alavanque os resultados. Não tem a ver, na grande maioria das vezes, com o conhecimento dele. E sim, tem a ver com a falta de autoconhecimento. Quantos casamentos fracassam porque o casal não se conhece, não conhece o outro? E se eu não me conheço, eu projeto no outro. Se eu não conheço o outro, eu não sei reconhecer e nem respeitar as diferenças. Vocês percebem o poder deste serviço quando nós entendemos de verdade quais são as transformações que este serviço causa? Vocês já imaginaram, quantos casamentos não teriam ou não seriam desfeitos se realmente os casais se conhecessem a si, conhecessem o outro? Quantas empresas deixariam de quebrar se os microempreendedores, se os empresários, os empreendedores realmente se conhecessem e pudessem aproveitar as suas forças e trabalhar nas suas fraquezas, nos seus gaps? E uma análise comportamental traz tudo isso.
E por isso que a análise comportamental é o primeiro passo para qualquer processo de desenvolvimento, seja a área que for, ok? E é exatamente por entender o quanto o mercado é carente de profissionais que realmente sabem fazer análise comportamental, né? Porque muitos profissionais, muitos coaches, por exemplo, os coaches, né? A grande maioria dos coaches são analistas comportamentais, mas são analistas comportamentais de uma ferramenta só, somente do DISC e do DISC antigo ainda. Tiveram na sua formação lá apenas um dia sobre o DISC. E aí o que acaba acontecendo? Entenda, a culpa não é sua, certo? Porque você realmente não aprendeu na sua formação, por mais que você tenha o certificado de analista comportamental, saiba que se você está apenas com aquele conhecimento que você teve na sua formação básica, você está muito longe de ser um analista comportamental, que realmente entrega resultados, tem grandes faturamentos a partir da análise comportamental e que realmente utiliza a análise comportamental como um grande serviço dentro do seu portfólio, certo? E eu nem digo que seja, assim, irresponsabilidade das escolas, não. As escolas, na formação, nas formações, o grande objetivo não é te formar um analista comportamental, né? Hoje, os nossos alunos, né, 80% dos nossos alunos da nossa formação Master Analista Comportamental, né, eles já eram analistas comportamentais. E nós temos o relato, né, de muitos coaches que dizem o seguinte, e aí tem até aqui tem no YouTube, se você quiser assistir, tem aqui no Face também, mas no YouTube fica mais fácil, né? Lives que eu fiz com alunos nossos que disseram, eu tinha 2, 3 formações de análise comportamental e nunca tinha conseguido monetizar esse conhecimento. E nunca tinha conseguido monetizar esse conhecimento porque, primeiro, eu não me sentia seguro, porque eu não dominava realmente, né? A interpretação, todas as correlações, e eu não tinha noção de tudo isso que eu podia utilizar com estes assessments. E a grande maioria também. E também porque eu apenas utilizava o DISC. E aí você está simplificando um serviço extremamente importante, certo? Em função de tudo isso, de eu entender que realmente, assim, muitos profissionais são analistas comportamentais, mas são analistas comportamentais de uma ferramenta só. E aí eu sempre brinco que ser analista de uma ferramenta só, não é ser analista comportamental, certo? Porque o DISC é apenas uma das ferramentas, certo? E ainda mais se você trabalha só com o DISC antigo, sem feedback, né? Aí os seus riscos são maiores ainda e a sua entrega vai ser menor ainda, com certeza, né? Em função de perceber, né, essa carência no mercado. Perceber, né, e ter, não é perceber aí, é ter clareza que a grande maioria dos profissionais, dos coaches, de psicólogos, de consultores, né, acabam não conseguindo ajudar mais os seus clientes, porque realmente não sabem, não conseguem monetizar o seu propósito. E que a grande maioria não sabe de verdade realizar uma análise comportamental completa, não sabe como definir metas, não sabe como conduzir a devolutiva, não sabe elaborar um PDI. E tudo isso precisa estar muito vinculado. E, consequentemente, deixam de ajudar muita gente que precisa e deixam de ter um serviço extremamente lucrativo para o seu negócio. Que eu resolvi fazer novamente o workshop Master Analista Comportamental, uma visão muito além do DISC. Este é um workshop que eu vou fazer gratuito. São 4 aulas, vai começar na segunda-feira. É segunda, terça, quarta e quinta. Aonde eu vou, o nosso grande foco é exatamente esse. É o que significa ser um Master Analista Comportamental, né? Uma visão muito além do DISC. Nós vamos conversar sobre o DISC também, mas você vai entender o que de verdade é uma análise comportamental.
O que faz parte de uma análise comportamental? Como é que você vende uma análise comportamental? Quais são os outros serviços que é possível vender a partir da análise comportamental? Então, nós vamos passar 4 dias conversando e aprofundando no tema de análise comportamental. E eu vou apresentar para vocês, nós vamos conversar sobre esses 6 assessments. Quando que você aplica, por que você aplica, você vai ter a oportunidade de conhecer esses assessments. Alguns deles você vai ter a oportunidade de fazer para você, pro seu negócio, certo? E eu ainda tenho uma grande surpresa, mas vai ser só para quem estiver lá no workshop, ok? Então vamos lá, fica aqui meu convite para você. Se você realmente trabalha com desenvolvimento humano e comportamental, né? Fica o meu convite para você participar do nosso workshop gratuito. Master Analista Comportamental, uma visão muito além do DISC. Para que você realmente possa monetizar este conhecimento. Para que você realmente possa impactar a vida de muitas pessoas, de muitas empresas. Para que você possa impactar positivamente o seu negócio, ok? Só que para participar vai ser num ambiente reservado, né? Onde nós vamos poder interagir, onde vocês vão poder fazer perguntas, tirar dúvidas, onde vocês vão poder experimentar alguns assessments, certo? Para participar você precisa se inscrever, certo? Para você se inscrever, o link tá lá na bio, certo? Aqui no Insta, aqui no Face. Logo mais vai estar aqui embaixo, mas eu sugiro que você venha pro meu Insta, né? Já se inscreve lá e vai na bio. Na bio tem lá o workshop Master Analista Comportamental, uma visão muito além do DISC. Este é um workshop gratuito, onde eu realmente quero poder aprofundar com vocês, né? Para que vocês possam monetizar o conhecimento de vocês a partir deste grande serviço e que vocês possam de verdade impactar e ajudar muitas pessoas, ok? Só que precisa se inscrever. Como que se inscreve no workshop, né? Uma pergunta aqui. Aqui no Insta, tá na bio. Entra lá na minha bio. Se você não achar, pode pedir pelo privado, certo? Que eu envio, a minha equipe envia para vocês o link para vocês se inscreverem, ok? Porque precisa se inscrever. Combinado? Por favor, eu quero fazer um mapeamento comportamental. Incrível. Vem... não tô conseguindo enxergar seu nome, desculpa. Olga, eu acho. Olga, vem pro workshop, então, que se você já achou incrível, eu tenho certeza que você vai se apaixonar, né? Vai se apaixonar, eu sou apaixonada pelo mapeamento comportamental, né? E por todas as possibilidades, por toda a alavancagem que ele traz para todos. Se inscreve lá e vem. Legal. E uma coisa legal, no workshop, então vão ser 4 dias aí de aula, certo? Vai ser 4 dias de aula, certo? Este workshop são 4 dias. Nós vamos trabalhar em cada dia, vai ser às 20 horas da noite, às 8 da noite. Nós vamos trabalhar aí a cada dia no mínimo 1h30, certo? Aonde eu vou trazer muitas questões para vocês e vou responder muito as dúvidas de vocês. Além disso, né? Vocês vão ter a grande oportunidade de poder fazer alguns assessments. Eu vou disponibilizar para vocês alguns desses assessments que nós utilizamos para você conhecer, né? Para que você também já possa olhar para isso, né? E conhecer as suas forças, conhecer as suas âncoras, né? Para que você também possa alavancar o seu negócio. Combinado? Ó, legal, Jô, tô te esperando, vamos ver, né? Vamos ver quem aí vai querer dar este passo, quem aí quer ir para esse outro nível, né? Tô esperando, vão ser 4 dias aí de muito aprofundamento na análise comportamental, certo? Neste grande serviço que, se você de verdade trabalha com desenvolvimento, se você ainda não sabe,
trabalhar com análise comportamental. E aqui, pessoal, quando eu digo não sabe, né, é no sentido assim, muitos me dizem assim, mas eu já sou analista comportamental. Aí eu sempre pergunto o seguinte, você vende a sua análise comportamental a R$ 2.000, R$ 2.500? Você utiliza aí quais assessments? Você utiliza vários assessments além do DISC? Você vende na sequência seus processos? Se você me responder sim para essas 3 questões, eu vou te dizer, não, nem precisa vir para o workshop. Tá perfeito? Você já é realmente um analista comportamental. Mas se você me diz que você vende a sua análise comportamental até R$ 500, ou se você me diz que depois que você faz uma análise comportamental, você não vende a continuidade. Se você me diz que você só vende análise comportamental e não consegue utilizar este conhecimento em outros serviços, eu vou te dizer, então vem. Então vem, porque você vai entender, né? Na nossa visão, o que realmente significa ser um analista comportamental e tudo que você pode fazer a partir deste conhecimento. Combinado, meus queridos? Espero vocês então. Sexta-feira vou fazer uma nova live às 8h30 da manhã aqui, né? Mas corre lá, se inscreve, porque são limitadas as vagas, porque é um workshop gratuito, onde nós vamos ter muita interação, onde vocês vão poder experimentar assessments, onde vocês vão poder conhecer serviços que vocês podem vender. Quer dizer, realmente, né, é um grande workshop para quem trabalha ou deseja trabalhar com desenvolvimento comportamental. Liana, eu não sou analista comportamental, não sou coach, posso participar? Se você trabalha ou deseja trabalhar com desenvolvimento comportamental, você deve participar, certo? A análise comportamental, ela não é exclusiva dos coaches, como não é exclusiva dos psicólogos, certo? Então, para quem é o workshop Master Analista Comportamental, uma visão muito além do DISC, para todo profissional que quer ir para um outro nível nos seus processos de desenvolvimento. Combinado? Estou esperando vocês do lado de cá, no workshop, porque a gente já está começando vai começar amanhã, se eu não me engano, dentro do grupo, já disponibilizar materiais, enfim, várias coisas. Então, corre lá. Rose, para se inscrever, basta você ir no link da bio, certo? Aqui no Insta tem lá o workshop Master Analista Comportamental, uma visão muito além do DISC. Clica lá, você vai ver tudo que nós vamos trabalhar. Se inscreve e eu tô te esperando aí na segunda-feira, combinado? Mas precisa se inscrever. Ok, meus queridos? Um grande abraço, um ótimo dia para vocês. Nos encontramos dentro do grupo, né? Do workshop. Um grande abraço, tchau!